Prazer, boa noite. Meu nome é Fernando Vaz, mais conhecido como Insta do Vaz. Eu sou copywriter, especialista em comunicação persuasiva, mas nada disso importa se você não entender por que que eu estou aqui. Por que que uma pessoa que fala sobre comunicação persuasiva está te falando de como criar um GPT, inteligência artificial, para ser um funcionário realmente útil para você, que não falha e tudo mais? Primeiro, vamos lembrar que eu sou um péssimo gestor e tem muita gente que empreende que não sabe gerir muito bem equipes, foi o que foi falado, certo? E toda vez que eu não fui feliz na minha tentativa de gerir equipes, a primeira coisa que falhou foi a comunicação. Então foi a primeira coisa que eu tive. Então, pensa o seguinte: enquanto a gente não resolve a comunicação de qualquer coisa, tanto do crescimento, do seu perfil, do Instagram e tudo mais, enquanto você não resolve isso, nada vai andar. Então, eu estou aqui hoje para mostrar para vocês como que você vai se comunicar e usar uma ferramenta que já está disponível. Eu vou usar o GPT aqui como exemplo, mas vocês podem usar qualquer inteligência artificial e como que você vai aprender a se comunicar para contar para uma inteligência artificial tudo o que ela precisa saber para que quando você for pedir alguma coisa, ela entender exatamente o que você quer, te entregar muito bem e ter o seu copiloto ali. Ainda não é o melhor cenário, porque o melhor cenário é sempre você ter uma plataforma que já faz coisas automaticamente para você, é óbvio, mas em muitos casos, em poucas tarefas, você pode usar a inteligência artificial como uma forma de solicitar essa informação e saber pedir por essa informação. Então, meus amigos, a apresentação não, né? Porque eu abri minha tela aqui, a gente vai fazer na prática, não tem slide, inteligência artificial, eu já vou te mostrar na prática que você já vai sair daqui sabendo fazer. Tá na tela? Ô, tá ao vivo? Let's go, vamos lá. O texto, o título, vocês já sabem, né? Como é que a gente transforma um GPT num funcionário eficiente? Por que eficiente? Porque se você souber exatamente o que você quer, do jeito que você quer, e a ferramenta souber exatamente quem você é, todo o seu passado não, brincadeira, aí já é demais, né? Mas ele souber principalmente muitas informações do seu negócio, você já está um bom caminho andado da parada. O que eu gostaria antes aqui, que a produção vai me ajudar também, se vocês puderem mandar aqui no chat, coisas que vocês já fazem com inteligência artificial que não está muito legal. Todo mundo já tentou pedir para o GPT alguma coisa e sai uma porcaria. Tem gente que xinga o GPT e eu aviso, cara, cuidado que as máquinas vão tomar tudo. Eu pelo menos trato ele muito bem, eu falo obrigado, desculpa, boa noite, e aí como é que tá? Pergunto como é que foi o dia. Mas todo mundo já passou por esse cenário de pedir alguma coisa e não ter o resultado e tentar corrigir e o negócio ficar pior ainda. Então eu gostaria de saber quais tarefas vocês já tentaram usar para isso e não deu certo. Não foi bom. Cara, até hoje eu não consegui usar GPT, inteligência artificial, para fazer isso daqui. Por quê? Eu vou tentar trazer aqui para vocês formas práticas da gente tentar fazer isso daqui junto, mas o modo que eu vou ensinar para vocês aqui na prática, você vai conseguir fazer qualquer coisa, é muito assim, né? É muito. Mas vamos lá. Ah, uma coisa importante que eu ia esquecendo. Por mais que eu vá te mostrar tudo que é possível fazer comunicando muito bem, eu deixo uma ressalva. Prestem muita atenção aqui, galera. Larga o celular, quem está assistindo pelo computador, larga o celular, presta atenção só nisso daqui. Muito se diz que a IA vai tomar o lugar de tudo e tudo mais. Eu concordo. Isso é difícil de dizer que não vai acontecer. Quando vai acontecer? Não tenho a menor ideia, não tenho inteligência suficiente para isso. Mas, por enquanto, e por pelo menos um bom tempo, eu aviso para todo mundo. O melhor lugar da inteligência artificial, pelo menos por enquanto, é ela como seu copiloto. Ela sempre sendo operada, assistida por um outro ser humano, que o melhor lugar agora é usar essa ferramenta, essa inteligência para nos tornarmos super-humanos. Onde a gente usa essa integração. Se vai ser assim para sempre, não sei. Mas agora, como eu uso todo dia para isso. Então, não tenham a noção de que, ai meu Deus, eu vou usar isso depois já era, não preciso. Cara, não, você vai poder fazer mais. Beleza? Parada é o seguinte. Primeiro, quero começar por essa jornada padrão de quando você pede alguma coisa para o GPT, certo? Você vai lá, entra no GPT,
abre aqui, né, um novo chat, e aí você fala, ô GPT, gera para mim um super plano da NASA que me faça milionário nos próximos 7 dias, né? Não dá pra fazer isso, mas você sempre vai fazer uma solicitação mais focado no final, na saída, na entrega do que você quer. Se a gente for pensar que se eu solicitar isso para um funcionário, imagina que você me contrata para trabalhar na sua empresa. E eu chego lá e você pede uma, sei lá, eu peguei até as tarefas aqui diárias do BPO aqui, ó, uma arquivamento e compliance. Ô Vaz, faz para mim um arquivamento e compliance para mim. Eu falo, meu amigo, eu não tenho a menor ideia do que você está falando, cara. Não sei do que você está falando. Me explica melhor, me fala o que que é. É óbvio que um funcionário, você vai buscar alguém que já tem experiência, certo? Não é isso que você contrata quando vai conseguir algum emprego, você precisa de experiência. Então, já se presume que alguém que tem experiência vai saber exatamente como trabalhar. Porém, a verdade não é exatamente desse jeito. Quantas vezes a gente não teve uma conversa com um colega ou com alguém, a gente pediu uma coisa, a gente estava falando uma coisa, achando que aquilo estava super claro, mas na verdade saiu uma coisa completamente nada a ver. E se a gente for comparar, é a mesma coisa que acontece com o GPT. Então, essa jornada aqui do usuário ir lá no GPT e pedir uma coisa mágica e o GPT entregar, é uma coisa que há um ano atrás ele errava muito. Conforme o tempo foi passando, ele foi errando menos. Mas se a gente olhar o processo inteiro, ele está errado, porque existe essa jornada aqui. Quando você pede e solicita uma coisa para o GPT, entenda que ele vai lá e ele primeiro tem que interpretar. Fala, o que esse abençoado está me perguntando? O que ele está querendo saber? Será que é isso ou é isso? Será que é maçã ou é laranja? Quando ele pede uma fruta cítrica, o que ele está realmente pedindo? Porque a nossa solicitação para a gente é tudo muito óbvio. Lembra? Estou falando aqui pelo ângulo de comunicação. Se eu falo para vocês, por exemplo, olha, eu tenho um plano que você vai ter a vida que você sonha. Se você descrever a vida que cada um sonha, vai ser muito diferente. Então, é impossível que eu faça uma promessa onde eu atenda todos os sonhos. Então, a gente sempre tem que lembrar que sempre precisa dessa base de informação. Essa interpretação, a base de informação, que é o que o GPT faz. Ele pega o que você me mandou, ele olha e fala o que ele quer. Bom, deixa eu ver o que ele quer. Deixa eu ir lá no estoque lá, ver o que ele quer. Deixa eu olhar. Bom, me parece que o que ele quer é algo próximo disso daqui. Então, beleza, deixa eu processar isso daqui, trabalhar, tira isso aqui, provavelmente ele não precisa, e às vezes era algo que você queria. Isso aqui deve ser isso daqui, ó. Puf! E ele vai lá e te dá a saída, certo? Quando você volta aqui e solicita novamente para o GPT, não, sua besta, não é isso, você não entendeu. Eu quero algo mais impactante, eu quero algo mais inteligente, eu quero uma análise. Esse é o clássico, pedir uma análise. GPT, faça uma análise para mim disso, isso. Cara, análise pode ser um monte de coisa. Para vocês que trabalham com financeiro, que trabalham com número, já pararam para pensar que se você pedir alguma coisa de análise, ele poderia muito bem trazer alguma coisa de numerologia? Claro que, fazendo uma hipérbole aqui, trabalhando com número, teoricamente pode ser. Só que ele, normalmente, quanto mais ele foi treinado, mais ele entendeu que, opa, quando tem um monte de cifrão aqui, quando tem contas, quando tem termos específicos aqui, quando ele busca nessa base de informação, ele olha e fala, epa, isso daqui tá me parecendo, tá com cara de que não é algo de numerologia. Provavelmente é de algo financeiro. Quando tem termos exclusivos, né, de repente de compliance, fluxo de caixa, aqui, pagamento, cobrança, auditoria, fala, opa, isso daqui me tá com cara de BPO financeiro. Então, eu vou trabalhar em cima disso. E como que ele faz? O que é essa análise dele? É simplesmente os parâmetros contextuais que ele tem. Contexto entenda como cenário, tá? Então, imagina o seguinte. Imagina que eu vou te contar uma informação, uma história, certo? Eu vou contar uma história de algo que aconteceu. Só que enquanto eu estou te contando a história, você não sabe exatamente se eu estou falando de mim, se eu estou falando do Lê, do Benincá,
se eu estou falando de alguma outra pessoa que aconteceu, você não sabe se eu estou falando de algo bom, de algo ruim. Você só vai saber o que aconteceu baseado no contexto, no cenário, certo? Se aquilo que aconteceu mesmo foi num filme, certo? Vocês já viram um outro exemplo que quando a gente pega algum vídeo do YouTube e a galera pega nos podcasts e vem alguém que faz um corte lá, e muitas vezes um corte viraliza, essas pessoas falam, e foi mal interpretado no caso, elas falam, meu, isso aí foi tirado de contexto, isso foi tirado do cenário. Ou seja, para uma boa interpretação de uma comunicação, seja ela qual for, no GPT ou em qualquer lugar, ou falando no 1 a 1, eu preciso entender os parâmetros contextuais para entender qual que é a estrutura, os limites desse contexto, para eu tentar entender melhor isso, e é isso que o GPT tem feito cada vez mais. O GPT, se você for olhar aqui, ele tem na configuração dele, é aqui que tem a configuração, onde você vai aqui, ó, personalizar, você tem algumas instruções que você pode dar, onde você vai dando um pouco mais de configuração de contexto. Você pode vir aqui, eu acho que aqui tem nas configurações, tem a parte da memória, certo? Então, essa é a grande virada de chave para todo mundo que está aqui entender, porque se você quer dominar o GPT, só que você não é um programador, não entende de tecnologia, esse negócio de tecnologia não sei, é muito complicado, tá tranquilo. Você só precisa entender de ser humano. Eu acho que todo mundo aqui, em algum nível, entende um pouco, tem um mínimo de relação interpessoal, correto? Ótimo. Então, se eu preciso trabalhar esse contexto, se eu vier aqui nessa saída, ele me entregou uma coisa que foi porcaria, e eu venho aqui de volta e peço para ele mudar, e eu ainda assim não consegui ter uma comunicação muito clara, já era. Ou seja, aquilo que estava ruim vai ficar muito pior. Porque eu vou pedir para ele uma coisa muito genérica e ele vai pegar aquilo que eu não estava entendendo, ele vai pegar uma outra linha e aí já era, você perde ele. Você não puxa essa IA de volta nem a pau. E vamos lembrar que nós estamos falando com uma inteligência artificial muito bem treinada, programada, que teria capacidade para fazer, certo? O que eu proponho para vocês, antes de pensar em GPT e tudo mais, é você pensar nesse contexto. Já vou tirar a dúvida de vocês, eu peço até que vocês já mandem no chat as dúvidas, tenho certeza, eu não consigo ver aqui agora o chat, já eles vão colocar para mim, mas eu tenho certeza que vocês estão mandando aí as tarefas que vocês tentaram e tudo mais. Mas eu quero que vocês entendam nessa parte do contexto. Outro erro comum na hora de usar o GPT é falar assim, isso daí eu já sei. Contextos, é base de conhecimento, tem uns que já são mais avançados, falam, isso aí é RAG, né? Retrieval Augmented Generation, acho que é isso, eu não lembro o termo. Tem uns jogos que são espertinhos. Ele fala, eu já sei. Isso aí a gente tem que subir um monte de PDF lá pro GPT, sobe um monte de PDF, e aí ele sabe. Lembra, meu querido? Todo mundo que trabalha na OpenAI, que é a dona do GPT ou todas as outras inteligências artificiais, eles estão o tempo inteiro tentando treinar melhor o modelo, certo? Tanto que a gente vê sempre atualização. Como é que você acha que ele está treinando? Ele está fazendo inserção de documentos e conhecimento e tudo mais. Então, há uma enorme chance de que os documentos que você manda lá para ele, por mais que sejam particulares, documentos seus, para ele aprender alguma coisa, muitas vezes ele já aprendeu. É maluco você olhar e pesquisar técnicas específicas que estão contidas num livro. Por exemplo, se você pergunta para o GPT hoje em dia, muitas vezes ele te dá a essência de uma técnica. Eu faço isso muito caso aqui, por exemplo, sobre o que... eu nunca pesquisei isso aqui, vamos ver se está certo aqui, ao vivo. O Benicar falou, não faz nada que não esteja programado na pesquisa que o GPT dá erro, e eu falo, eu faço o que eu quiser, você não manda em mim, entendeu? Você não é IA. Sobre qual é o tema e os assuntos do livro, sei lá, Pai Rico e Pai Pobre. Vou perguntar assim, sem formatar nada, tá? Bem escrotão aqui, ó. Tema central, diferença de mentalidade, tema principal, ativos e passivos, tal. Olha que interessante.
Se eu estava pensando que eu tinha que subir dados lá no GPT, para eu achei que eu tinha que treinar ele, é importante eu pensar que, pera, talvez ele já saiba. Talvez ele já tenha lá. Talvez ele já tenha o conhecimento, mas ele age igual, sei lá, uma pessoa que só responde o que se pergunta. Você respondeu, você pediu aquilo lá exatamente, ela te manda, se não, não, porque ela não tem como adivinhar. Então, se ela já tem toda essa base, se ela já tem esse parâmetro contextual, por que você não está conseguindo trazer esses pontos? Mesmo subindo uma base inteira lá. Eu vou subir os PDFs para ele analisar. Quem lembra desse desenho aqui, ó? Vai entregar idade, quem lembrar, hein? Vai entregar idade. BNK, certeza. Aquele é da época dele fácil. Não é da minha, mas é da dele fácil. Onde está o Wally? Se a gente entender que, mesmo a informação que a gente quer estando literalmente na frente dos nossos olhos, o excesso de informação mais atrapalha do que ajuda. Se eu começo a perceber que se eu jogar um monte de informação lá para ele, eu não estou ajudando necessariamente, eu começo a entender que, pera, eu preciso assumir um pouco mais esse controle. Eu preciso estar um pouco mais à frente. Por isso que eu falei no começo, o quão importante é usar o GPT como o seu copiloto, o seu suporte. Vocês dois andam juntos. Mas você que manda na parada lá por enquanto. Pode ser que ela mande em você o dia? Talvez. Mas por enquanto é você que manda, você que direciona. E é a mesma coisa com o colaborador também. Minha maior falha como gestor é entender que, cara, eu não posso delargar. Eu tenho que delegar, saber exatamente o que eu estou pedindo, dar os parâmetros do que eu estou pedindo e saber o que esperar disso. Porque é muito diferente uma busca de informações disso daqui versus isso daqui. Olha que delícia. Olha esse tesão do negócio organizado. Se tiver virginiano aí, eu sou doido dos signos, tá? Se tiver gente do signo de Virgem aí, vai adorar. Fala, meu Deus, tudo organizadinho. Tudo deve estar catalogado, com etiquetinha, que mágico. É muito mais fácil achar alguma coisa aqui, porque eu não vou tentar olhar tudo. Provavelmente já existe uma regra, um padrão, uma organização. Correto? É por isso que aqui eu falo sobre parâmetros, regras, padrões, categorias contextuais. É onde eu vou organizando um pouco mais essas informações que eu vou mandando. Então, imagina o seguinte, que hoje você tem alguns clientes, certo? Vou fazer até aqui de primeira aqui, ó. Imagina que você tem o cliente 1 e você tem o cliente 2 e aqui você tem o cliente 3, certo? Vou dar um zoom aqui um pouco maior. Você tem esses 3 clientes aqui e você precisa jogar as informações lá no GPT. Se você pegar desses 3 clientes e aqui, sei lá, tem toda a análise financeira que é dividida pelo ano, por exemplo, 2025, tem 2024 e tudo mais. Dentro dessas análises tem as diferenças do financeiro de sei lá, deve ter muitos dados de organizações, deve ter uma ramificação absurda. Se eu jogo todas as informações, tudo de uma vez, eu não organizo as informações, é como se eu pegasse o meu filho que brinca com os brinquedos dele aqui e jogasse todos os brinquedos dele ali junto e falar, filho, vai buscar aquele carrinho do Hot Wheels, que é o do Relâmpago McQueen, tá ligado? Tipo, como é que eu vou achar aquele negócio? Então, é muito importante eu entender que eu preciso desvincular as informações. Para inserir informações no GPT, eu preciso separar. Porque o GPT ele faz o que é chamado busca vetorizada. E por que eu falei que ia mostrar na prática e estou mostrando aqui sem abrir ali a tela? Para você entender a lógica da parada. Você entender que eu preciso solicitar para o GPT informações, ele precisa de um bom contexto e os seus parâmetros, só que na hora que eu vou informar para ele, mandar informações para ele, eu preciso garantir a organização. Eu preciso ter instrução, liderar essa tarefa até na hora de passar o parâmetro. Saber exatamente o que eu vou mandar para ele. Não faria sentido você pedir alguma coisa para um funcionário e falar assim, ó, toma aqui o histórico da empresa e tudo que a gente fez, ó. Puf,
joga uma pilha desse tamanho de papel. Não daria certo. Tá fazendo sentido isso para vocês, galera? Então, a hora que eu entendo que eu preciso solicitar, eu preciso comunicar bem, antes de comunicar bem, eu preciso informar o cenário, e para informar o cenário, eu preciso organizar as informações, entregar somente as informações corretas. E a informação que eu for entregar para ele, eu preciso dizer exatamente como que ele vai processar com o máximo de detalhes possível, certo? Quando eu vou jogar esses dados meus, eu posso fazer desse jeito. Eu vou mostrar como é que a gente cria um GPT personalizado e faz tudo isso. Mas e quando eu tenho esse caso, que nem desse aqui, ó, do pai rico e do pai pobre? Se eu tenho algumas informações que já existem lá, será que eu posso usar essas informações de algum jeito? Será que eu preciso saber tudo? É aí que a gente entende que a gente pode pegar exatamente o GPT para tornar mais claro aquilo que a gente quer solicitar. Então, você vai começar a pedir para o GPT não a saída direta. Você vai colocar ele do seu lado para te ajudar a pensar. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que aqui, ó, eu pedi para ele me dizer aqui quais são as tarefas diárias que o BPO financeiro realiza de forma rotineira. É todo dia. Vocês sabem de cabo a rabo, obviamente, né? Gestão de contas a receber, enviar, beleza. Eu vou pedir para ele aqui, ó, detalhe passo a passo o processo deste item. Contas a receber. Ele vai me dar o passo a passo. Recebimento, informação em venda, tal. Verificação dos dados. Vocês provavelmente já sabem isso, mas eu, como eu não sei, eu vou estudar um pouco mais. Eu vou pedir informações para que eu pense, não para que ele faça. Então, aqui eu estou pegando emissão, documento e tudo mais. Aí me deu uma dúvida aqui. A hora que ele terminar, quais tipos de análise será que podem ser feitas? Vocês provavelmente já sabem, certo? Quais tipos de análises existem? Quais tipos de análises podem ser feitas com estas informações? Vocês estão vendo como eu estou solicitando informações não da saída. Eu não estou fazendo esse processo. Eu estou vindo aqui e usando o GPT para vir construir essa informação do parâmetro contextual para mim. Eu estou usando o GPT para me ajudar a pensar, para me ajudar a construir contexto, porque ele já tem as informações. Mas eu preciso saber algumas. Muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer. Então eu vou conversando com o GPT para dar uma volta, rodeando ali e solicitando as informações. Conforme ele me deu uma informação, eu pergunto mais alguma outra coisa. Então aqui, ó, na análise de inadimplência, recebíveis para o cliente, análise de receitas recorrentes e pontuais e tudo mais, certo? Vamos supor que eu queira fazer um GPT personalizado. Vamos supor que eu queira fazer o GPT realizar análises para um documento que eu mande, certo? Lembra que eu tenho que organizar esses documentos, então eu tenho que dar um pouco de contexto para ele. Perceba que eu estou indo de pouquinho. Não estou falando ainda do seu negócio inteiro para ele ser um super funcionário. Não, eu estou pegando um pedacinho só da análise. Enquanto todo mundo tenta fazer o GPT fazer tudo, olha, toma essa DRE aqui e faz tudo para mim. Não, vamos de pedacinhos, vamos aos poucos. O que eu posso pedir para ele? Construa um prompt para que seja realizado estas análises que você me forneceu quando eu enviar um documento em anexo. Prompt, tal. Todas as informações. Você percebe que eu peguei as informações que ele já tem, os contextos lá, perguntei e fui sendo curioso de entender como funciona, mais detalhes, e eu poderia adequar a nichos específicos, a clientes específicos.
Eu poderia pegar um dado, uma informação de um cliente meu e colocar essas informações lá e falar assim, descubra o padrão de gastos ou de fluxo de caixa nesse gasto que o cliente... Eu vou olhar depois as dúvidas que vocês têm, vou pegar algumas coisas mais específicas. Por enquanto eu estou fazendo um pouco mais genérico, porque quero que sirva para o máximo de pessoas, mas já vou pegar um ponto específico. Mas vocês estão entendendo como eu dou uma volta lá no GPT e eu comunico e eu vou fazendo perguntas simples. Aqui eu pedi um prompt, é um conjunto de instruções bem definidas, certo? Essa instrução, normalmente, quando eu subir um arquivo aqui e falar assim, use essa instrução, provavelmente ele vai funcionar. Se eu pegar aqui, criar um novo chat e pegar este prompt aqui, eu sou muito contra prompt, tá, galera? Por mais que eu esteja fazendo aqui, tem um jeito melhor de fazer as coisas. Eu vim aqui, ó, e copiei o prompt que ele me gerou, e eu vim aqui adicionar arquivos, que ele deixa você adicionar arquivos e fotos, põe para adicionar um arquivo, ele vai vir aqui, sei lá, eu subiria um PDF lá para ele, né? Eu não tenho nenhum de BPO, subiria o PDF, eu simplesmente colaria essa instrução que ele deu aqui do prompt. Teoricamente, ele vai me dar um bom resultado. Ah, Vaz, fiz esse processo e não deu certo. Ainda saiu meio bosta. Como é que eu resolvo? Não sei. Mas sabe quem sabe? O nosso amigo que criou. Se o GPT gerou o prompt para você, você fez o teste e deu errado, sabe o que você faz? Você vem aqui e fala para ele, ô meu querido, ô meu abençoado, seguinte, eu enviei um documento de extrato financeiro e solicitei esta instrução abaixo. Aí eu venho aqui, enter, aspas, colo o prompt lá. Esta instrução gerou a seguinte resposta. É aqui onde eu coloco a resposta do que foi a resposta, né, do que gerou. Não achei que a resposta foi adequada, pois tratou os dados financeiros como se fosse blá, 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 blá. Gostaria que você me mostrasse o que pode ter dado errado ou como esse prompt pode ficar melhor. Como que esse prompt pode prevenir que não aconteça esse erro aqui, ó. Você percebe como você vai usar o próprio GPT para resolver todos os problemas? Não tem mais a necessidade de que você saiba tudo, você só precisa orquestrar. Você só precisa saber pedir, e para isso você precisa saber comunicar. E para isso você precisa saber fornecer parâmetros contextuais, explicar o cenário, explicar a situação. Eu não sou muito a favor de prompts, porque eu tenho um outro negócio que eu vou mostrar para vocês aqui, que é um jeito legalzinho que eu gosto. Mas para você entender uma estrutura do bom prompt, tem vários na internet, galera que fala, mas de uma forma resumida, é isso aqui, ó. Se a gente olhar na maioria dos prompts, tem isso aqui, ó. Identidade. Você é um copywriter especialista em isso. Você é um analista de BPO financeiro, tal. Então, bom ponto você colocar uma identidade, né? De quem que vai atuar ali. Você vai dar o contexto, as informações de treino, certo? Ó, você é tal pessoa, eu quero que você pegue estas informações aqui e faça, o objetivo é o próximo, e faça uma análise assim, para que seja feita a declaração de não sei o que lá, certo? Esta declaração, eu quero que seja exportada, né, resultada da seguinte forma. Primeiro você coloca o nome, depois você coloca isso, gera para mim em tabela e tal. Então, são esses 4 elementinhos aqui que constroem uma boa instrução. E aí, a hora que eu entendi que eu vou quebrando as tarefas em pequenos pedaços, como eu fiz ali, e dentro dessa tarefa, eu peguei ali o que eu tinha como objetivo
e aí esse objetivo eu pedi para ele criar um prompt para mim, aí eu testei, e se não ficou bom, eu volto lá para ele e conto o que aconteceu, eu já estou comunicando melhor do que 99% das pessoas que eu vejo usando. Eu não sei o quanto técnico isso está parecendo para vocês, mas para todo mundo que eu converso sempre parece muito simples. Se não ficou, eu explico um pouco mais, mas basicamente, meus amigos, é você não precisar ter a certeza das coisas. Você não precisar ter todas as respostas. Você precisa ter boas perguntas. E as boas perguntas, elas vêm de curiosidade. Você não precisa necessariamente saber todo o prompt perfeito. Você tem uma noção. É como se você fosse num destino para algum lugar hoje em dia, né? Quando vocês vão viajar, dá até calor aqui agora. Quando vocês vão viajar para algum lugar, pô, vocês não sabem exatamente para onde, como que é a estrada do que vocês vão pegar. Vocês não sabem. Vocês jogam no Waze, lá, né? E deixa o Waze te levar. Só que você tem mais ou menos uma noção para onde é. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente sabe se eu vou pegar Castelo Branco, a Marginal, eu sei dirigir. Pronto. Eu tenho todos os insumos? Beleza. Então, esse é o ponto principal que vocês precisam saber. Então, uma vez que você tem todos esses dados, todas essas informações ali, você consegue solicitar e aí agora vem a cereja do bolo. Quando eu entendi que eu preciso ir do macro para o micro, falar primeiro das informações que eu quero e depois eu vou quebrando ela em pequenas tarefas, olha o que eu posso fazer. Eu posso vir aqui, ó, tarefas BPO financeiro. Quais são os frameworks, estruturas de análise, ou melhor, para você, para a galera aí que está lidando com o cliente, né? Sei que vocês estão lidando com o cliente, lidar com o cliente é complicado, tá com dificuldade de crescer, que tem que crescer, tá? Não dá para ficar, vou ficar só com tantos clientes, cara, não dá, velho. Não dá. Você precisa crescer o tempo inteiro, que é uma forma de ser saudável, mas crescer não é aquela bagunça que era antigamente, aquele caos. Você usando a inteligência artificial, usando tecnologia, você sempre vai conseguir crescer sem dor de cabeça, e eu falo isso muito por experiência própria, tá? No meu caso. Quais são as frameworks e estruturas de análises de quebra de objeções do cliente? Vamos supor que você está na prospecção de algum cliente, BPO, ele perguntou alguma coisa, só que você não sabe ainda como é que quebra essa objeção, como é que solicita. Você pode vir aqui e pedir para ele um framework. O que é um framework? É uma estrutura pré-programada. É um conhecimento que já tem lá, pré-programado para ele, que ele pode usar se ele já está todo treinado. Você vem aqui, ó, o framework 1, objeção, dúvida, tudo mais e tal. Crow, objeções e copy. Beleza, eu posso vir aqui, vou até pausar ele aqui. Eu vou falar assim, ó. Eu vou pegar esse aqui, ó. 4 tipos de objeções. Vamos supor que esse aqui que eu gostei. Gostei do item 1. Gere uma instrução para um GPT personalizado que quando receber uma mensagem, um texto de mensagem de cliente com uma objeção, me mostre como contornar. Pronto. Aí você vai falar, tipo, eu não sei quantos de vocês aqui conhecem o GPT personalizado, o que é essa bagaça, mas é uma coisa que eu prefiro muito mais do que um prompt, porque ele já é uma estrutura mais robusta. É basicamente um prompt que você coloca lá e você não precisa nunca mais fazer esse prompt. É uma vez só. Sacou? Então você pega essa estrutura que já tem lá, você pede para ele criar a instrução, você vai simplesmente pegar essa instrução aqui, ó, do GPT personalizado, vou arrastar aqui, ó, e colar, e copiar. Pronto. Copiei. Aqui que vem o pulo do gato. Presta atenção. Tô com tempo aí, ô produção? Como é que tá aqui? Tô meio perdido, acho que tá ok, né? Tá
7 minutinhos, então vamos lá, muito rápido. Já me corri todo aqui, mas vamos lá. Tela do GPT padrão aqui. Abriu o GPT. Vem aqui, ó, em GPTs. Meus GPTs põe criar. Aqui é a tela de criação do GPT personalizado. Não se preocupa com nada. Aqui põe qualquer nome que você quiser. Você vai pegar o texto que você copiou lá e eu vou vir aqui, ó, e colar. Só. Você não precisa fazer mais nada. O que eu vou te mostrar aqui é o seguinte. Você lembra que eu mostrei aqui das informações da base que você queira, de treino e tudo mais? Aqui, meus amigos, você pode vir aqui carregar arquivos e você pode subir algumas bases de arquivos específicas e bem treinadas para que ele puxe as informações ali daqueles arquivos e aquela base vai ficar lá. Você não vai ter que subir várias vezes. Essa instrução ela já vai estar ali também pré-programada. Então você subiu as informações, jogou essa instrução, deu um nomezinho aqui, ó, que eu dei um qualquer. Pode colocar um logo, mas você não precisa fazer nada. Mas só o nome, a instrução minimamente, criar. Pronto. Deu o nome aqui que eu coloquei, qualquer pessoa com link, salvar. Um segundinho. Só porque o BNK tá aqui. Ah, não deu ruim, tá vendo? Toma, o BNK sabia que ele estaria torcendo. Pronto. Agora eu tenho um GPT personalizado com aquela instrução que eu dei. E tudo que eu mandar aqui vai ser norteado pelaquela instrução que eu dei, que eu solicitei lá. E vai ser regido por aquela base de dados que eu coloquei lá também. Então vocês entendem como, uma vez que você fez uma boa comunicação, deu o norte do que o cliente, do que você está precisando lá, estudou com ele, não chegou e já pediu, trabalhou a instrução, foi e voltou com o GPT, mas chegou no resultado que você queria, você pede para ele criar uma instrução, pronto, aí você refina, joga dentro do GPT personalizado e beleza. Lembrando que o GPT, qualquer IA, é uma ferramenta reativa, ou seja, não substitui um funcionário, não substitui outras plataformas, como até a plataforma do controle, não vai substituir uma plataforma que faz tudo automático, mas para algumas tarefas, pô, a mão na roda, pega e faz ali, beleza. Ou, tipo, quero fazer alguma coisa por mim mesmo, não vou contratar, sabe Deus por que você não vai contratar, né? Porque eu invisto aqui uma grana boa em plataformas para mim, porque, cara, me ajuda, me ajuda. Não existe nenhuma plataforma que você contrata por perfumaria. Cara, é para te ajudar, é uma ferramenta. É para te fazer render mais, trabalhar menos, ganhar mais dinheiro e tudo mais. Então, se você usa o GPT desse jeito, comunica, fazendo perguntas simples, você vê que em nenhum momento eu fiz um super prompt, super estruturado, nem foi nenhuma comunicação específica, eu simplesmente usei o GPT do jeito que tem que ser usado. Eu fiz a solicitação conversando com ele. E cereja do bolo, último, não me chutem, não me deixem embora, peraí. Pulo do gato. Vocês estão vendo esse ícone aqui, ó, ditar? E esse daqui, o de voz? Quando você tem um GPT personalizado, ou até mesmo no GPT, no chat que você tem, você pode mandar áudio. E eu recomendo demais que você mande áudio. Manda áudio para o GPT, conversa com ele. Na função de voz, você pode ligar para ele. Então já parou para pensar que se você treinou alguém que pode ser um assistente, pode ser um consultor seu, você pode ligar para ele. Você entende como é um uso muito mais simplificado, não tecnológico, mas usando a tecnologia? É isso que eu quero que vocês utilizem para crescer, para tornar muito mais eficiente, para solicitar mais coisas do GPT. Terminei o tempo aqui, falaria 2 dias sobre isso daqui, quero ver se tem um espacinho para dúvidas, vou tirar dúvidas e... E aí? Entreguei o máximo, cara, o máximo, você foi, sei lá, foi um arquivo zip, assim, ó. Muito bom? Tudo certo? Manda, manda para mim. E quero saber aqui no chat. Aqui. No chat. Estamos aí, estou com voz aqui, sensacional. Eu estava aqui, me pegou desprevenido, eu estava aqui vidrado na palestra, de repente ele
É isso aí. Opa, pera, volta. Calma aí, estou aqui contigo. Não, estava aprendendo Velho, também. tem pergunta sim. Tem pergunta sim para você aqui. Manda. Eu vou deixar a tela compartilhada aqui, que se tiver pergunta eu conseguir responder rápido, eu já respondo rápido aqui fazendo. Tá, show de bola. A primeira aqui, ó, apareceu. Eu vou fazer de trás para frente, porque apareceu por último e ela já está aqui na minha tela. DigiCloud Certificadora. O ideal é criar agentes por assuntos diferentes para que ele vá aprendendo cada vez mais e para não fazer perguntas aleatórias no mesmo chat? Boa pergunta. Eu gosto de fazer o seguinte: pensa no fluxo de trabalho, tá? Eu tenho vários agentes aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um Ed sarcástico que faz criativos, eu tenho um Astrocopy que faz copy baseado em signo. Daria para construir um que faz tudo? Dá. A tua cara. Eu tenho aqui o metáforas visuais. Eu tenho uma reta de objeções que é para quebrar a objeção. Daria para montar um inteiro que faz tudo? Dá. Mas pensa no fluxo de trabalho. Muitas vezes eu mesmo, ó para mostrar para vocês, eu sempre falo que o Fernando Vaz que executa não é o Fernando Vaz que pensa, certo? Muitas vezes eu tenho esses processos aqui, ó, bem definidinhos, para pensar em fazer alguma coisa. Eu prefiro muitas vezes ter uma ferramenta, algo à parte, que eu sei que lá eu faço uma coisa muito específica. Então eu tenho um GPT, por exemplo, metáforas visuais, que é onde eu mando só uma frase e digito números. Escolha a opção 1, 2 e 3. E você pode pedir na instrução. Eu pedi para o GPT fazer, ó, eu quero uma instrução que o usuário digite o número. É só você pedir para ele, entendeu? Então aí você cria um específico para isso, ou você pode criar um todo, mas o todo pode ser que fique mais complexo. Então começa no simples.